Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja muito bem. Então aqui eu vou fazer um resumão sobre a interação da aula que a gente fez aqui essa semana sobre células. Para quem não conseguiu assistir a aula no Meet, né? Então eu vou fazer essa interação. Mas é importante ressalto para vocês que vocês devem participar das interações, porque ali eu consigo tirar dúvidas e também é legal essa parte de conversar com vocês, de trocar ideia e também acrescenta na aula, beleza? Então vamos lá para a gente não deixar um vídeo muito longo. Não vou ficar olhando para a webcam porque meu webcam fica aqui em cima, ok? Então aí me desculpe não ficar olhando para cima, tá bom? Vamos lá? Então, a mudança. Então aqui, célula. O que é? A unidade dos seres vivos, tá? A gente está trabalhando a habilidade 065, né? Que é identificar a organização básica das células por meio de imagens impressas e digitais, tá? De animações computadorizadas e instrumentos ópticos. Quando a gente voltar para a sala de aula, né? Se Deus quiser, a gente vai para o laboratório nas aulas práticas e a gente vai levar e ver, vocês vão ver as células em si. Tudo bem? Unidade estrutural e funcional dos seres vivos e unidades pluricelulares, na perspectiva da história e da ciência. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira etapa, característica comum dos seres vivos, né? Vamos conhecer as características gerais, tá? Então eu coloquei essa frase aqui, né? É o ciclo sem fim que nos guiará a dor e a emoção pela fé e o amor, até nos encontrar o nosso caminho nesse ciclo sem fim. Da onde que será que é essa frase? É claro que é do Rei Leão. Filme maravilhoso, né? O ciclo sem fim. Por que eu coloquei isso aqui? Porque tem tudo a ver, né? As características comuns dos seres vivos são que ele tem a presença do ciclo da vida, tá? Ele responde a estímulos ambientais. O que seriam esses estímulos ambientais? São aqueles estímulos que, através dos nossos órgãos do sentido, a gente consegue reagir a ele. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, quando a gente vê uma comida gostosa, a gente sente o odor dela, a gente vê ela, não dá vontade de comer, isso é um estímulo ambiental. Metabolismo seria o quê? A gente não respira? Quando a gente respira, o nosso corpo está produzindo processos químicos ali para produzir energia. Então isso aí é um metabolismo, né? Que cuida também da nossa... que emagrece... Tudo isso, todos os processos químicos de transformações do nosso corpo, a gente chama de metabolismo, tá? Isso os outros animais, outros seres vivos também têm. E também o principal, que todo ser vivo é formado por células, ok? Aqui, pessoal, estou colocando aqui o ciclo da vida. E se vocês observarem, eu coloquei o ciclo da dengue. Por que o ciclo da dengue? Olha, gente, um ciclo do mosquito, o mosquito tem células, ele é um ser vivo. E é bem simples de explicar. Primeira etapa do ciclo da vida. Todo ser vivo tem um nascimento, precisa nascer. Depois vai ter o desenvolvimento, ele desenvolve, ele cresce, tá? Ele vai se desenvolver. No caso do ser humano, vou dar um exemplo bem simples. Quando o bebê nasce, você pode observar que a nossa cabeça, né, do bebê, ele é bem frágil, porque ele tem uma coisa chamada moleira. Porque nosso cérebro, nosso crânio, ele não está totalmente formado. Por quê? A nossa massa encefálica, ela vai se desenvolver, ela vai crescer. Se o nosso crânio fosse totalmente fechado, como que o nosso cérebro ia se expandir? Então o que acontece? Ele está solto, por isso que a gente fala que é moleira. Quando que a gente chega a uma certa idade, ela se desenvolve e aí o nosso crânio se fecha, tá? Ele se solidifica, tá? A reprodução. Depois que a gente desenvolveu, a gente se reproduz. Para quê? Para passar para descendentes. A gente vai passar a nossa geração. E aqui entra um ponto, né? Alguns animais, né? Ele vai ter atos de casamento para quê? Para passar, para escolher um parceiro forte, para passar os seus descendentes fortes, né? No caso do ser humano, né? A mulher vai estar pronta depois das suas ovulações. Quando ela tem a primeira menstruação, significa que o corpo dela está pronto para passar para ter gestações. E o homem quando tem a espermatogênese. Só que aqui entra o ponto, não significa que biologicamente você está pronto, você tem que ter maturidade, tá? Tanto psicológica quanto financeira para colocar um filho no mundo, ok? E aqui, quando que acaba tudo isso aqui, tem o último estágio que seria a morte, tudo bem? Mas, legal, mas o que é célula mesmo, né? E aqui, pessoal, a gente tem que entrar com uma coisa aqui rapidamente, que é a teoria celular. O que é a teoria celular?
A teoria celular nada mais é que todos os seres vivos são formados por células, ok? Então, assim, se a gente fala assim, todo ser vivo é formado por célula, aí você pode perguntar assim, mas professor, e o vírus, onde que ele se encaixa? O vírus, ele é formado por uma cápsula de proteína, ok? Dentro dessa cápsula de proteína, ele vai ter o material genético dele, pode ser DNA ou RNA, ou às vezes pode ser os dois, certo? O vírus é um parasita obrigatório, ele precisa de um outro hospedeiro vivo para sobreviver, tá? Então, assim, na biologia, uns se classificam ele como ser vivo, outros como não, e outros colocam que ele é o vírus, no reino próprio vírus, tá? Então fica nesse meio termo. Então o vírus ele entra nessa parte. As células são unidades básicas de estrutura e funcionamento, então sem ela não tem como sobreviver. E a célula só pode se originar de outra célula. Então assim, de uma célula forma-se duas. De duas forma-se 4, de 4, 8, 8, 16 e assim por diante. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente entra aqui. Se um ser vivo ele é formado por uma única célula, a gente vai chamar de seres unicelulares. Se um ser vivo é formado por mais de uma célula, a gente vai falar que ele é pluricelular, ok? Quais são os seres unicelulares? Os seres unicelulares, eu já disse, são formados por uma única célula. E a gente pode falar aqui um exemplo deles. Quais são? As bactérias. As bactérias elas são formadas por uma única célula. E alguns casos de alguns protozoários também, tá? Aqui tem uma fotinha mostrando para vocês. E nós temos os seres pluricelulares, que têm duas ou mais células que se associam entre si para fazer as diversas funções. E aí aqui nós temos as plantas, os fungos e também nós, os seres humanos. E aí eu falo para vocês, mas qual que é o tamanho dessa célula? Gente, as células são microscópicas, tá? Ah, mas professor, poxa, eu queria saber assim, dá pra gente ver uma célula assim a olho nu? Não. Mas a gente pode ter uma noção. Se a gente quebrar um ovo, a gente tem uma noção de como que é uma célula. Tudo bem? Mas aí entra o outro tópico. Quais são os tipos de célula? Nós temos dois tipos de células assim que a gente vai dividir. Entre células procariontes e células eucariontes. Tá? O que é uma célula procarionte, professor? Células procariontes são células que não têm núcleo definido. Tá? Que é o caso aqui de uma célula de uma bactéria, tá? Isso aqui é um bacilo. Então, todas as células ela vai ter três estruturas básicas que está aqui mostrando na figura. Material genético, citosol ou citoplasma, em alguns livros você vai encontrar, e membrana plasmática. O que acontece? Uma célula procariótica ela não vai ter núcleo. Ou seja, se ela não tem núcleo, esse material genético ele vai ficar espalhado aqui no citosol. E o que é o material genético? É onde está a receita, aonde vai estar todas as funções da célula, onde vai estar seus genes, onde vai estar todas as coisas, que está sendo onde? O DNA, tá? Ou RNA, que seja. Tudo bem? Então é ali que vai estar especificado, isso aí é o material genético. O citosol é aquela mistura líquida, viscosa, que vai ficar imersa as moléculas, as organelas, ok? E a membrana plasmática nada mais é que seria o quê? Que vai separar o ambiente interno e o externo da célula. E ele que controla a entrada e saída de substância, ele que protege a nossa célula. Certo? E os eucarióticos, ó, eu significa verdadeiro. Cariótico, núcleo. Carionte, ou seja, núcleo verdadeiro. E aqui eu tenho três tipos, ó. Uma célula eucariótica animal e uma vegetal. Aqui tem uma bebinha aqui também, tá? E olha que bonitinho. Uma célula vegetal, ela tem aqui uma parede celular. Por que tem essa estrutura chamada parede celular? Porque os vegetais não ficam no ambiente externo, fica lá recebendo sol, chuva, tem que controlar vento e tal. Então, por isso que ele tem essa estruturinha aqui. Mas todas têm, ó, citosol, todas têm membrana plasmática, tá? E todos têm material genético. O que difere uma da outra é que uma tem núcleo definido, que seria os eucariontes, e outra não tem núcleo, que seria o procarionte. E por fim, não menos importante, nós temos as organelas. O que são as organelas? São as estruturas, como seria numa cidade não tem estação de força, não tem estação de esgoto, não tem ruas, não tem prefeitura. As organelas seriam essas estruturinhas que vai fazer a célula funcionar. E aí cada uma tem uma função. Por exemplo, a mitocôndria, ela é uma respiração celular, ela que vai produzir energia para a célula. O ribossomo vai produzir a proteína. O retículo endoplasmático vai fazer o quê? Aquelas proteínas que vão ser jogadas para fora da célula.
O retículo endoplasmático não rugoso é que vai fazer síntese de lipídios e carboidratos. O que é carboidrato, professor? Açúcar. O que é lipídio? É gordura. Complexo golgiense, o que é? Ele que vai modificar algumas substâncias, tá? Ele vai endereçar algumas coisas. Ele vai fazer uma secreção celular, ou seja, o que é secreção? Que vai secretar para fora. Tá? Lisossomo, ele vai fazer digestão da célula, ele vai fazer uma digestão intracelular, que dentro da célula ele vai digerir algumas coisas. E também coloquei até uma mãozinha aqui no slide, para quê? Que algumas organelas vai estar só na célula vegetal, que seria o quê? Os cloroplastos, né, que vai fazer a fotossíntese, né, e algumas bactérias também tem que faz fotossíntese, né, e também vai mudar a coloração da planta para deixar verde, ok? Então aqui depois eu vou disponibilizar para vocês, tem a bibliografia da onde que eu tirei, tá? Eu agradeço vocês também aqui, né, se tiver alguma dúvida eu tô no Twitter, porque esse vídeo vai estar aqui no YouTube, mas vocês têm meu WhatsApp pessoal, eu não vou ficar colocando meu número aqui. Esse slide aqui eu tirei do slide Carnaval, né? E então vocês podem pegar, é gratuito, ok? Eu agradeço de coração a aula que eu tive essa semana. E se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Um beijo, até logo, tchau, tchau.